Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Cine Catálogo, mais uma quinta. Estou aqui com meu amigo Gus. Como você está, Gus? Depois desse filme, eu me sinto meio impactado, talvez. Sinto coisas, né? É. Porra. Também estou aqui com o grande amigo Caio. Como o senhor está, senhor Caio? Pra não repetir o que o Gus falou, cara, é, esse filme aqui, ele é pra nós, eu acho que eu senti, eu já vou definir uma coisa. Ele é o Paris, Texas perverso, né? Ele é o Paris, Texas do mal. Total, velho. É isso que ele é. Bom, nessa quinta nós assistimos a Mysterious Skin de 2004, um filme dirigido por Greg Araki. O título em português, como que era mesmo? Mistérios Era da O Carne. Mistério da Carne. Isso. Mistérios da Carne. E vai o alerta aqui já desde já no começo do podcast que esse filme ele trata de um tema que é bem intenso e possivelmente gatilho para muitas pessoas. Então, que fique registrado desde já, o filme ele vai falar sobre abuso infantil, né, sobre Sim. pedofilia. E enfim, já que eu já falei sobre isso, eu vou de sinopse hoje, já que a gente tá meio que fazendo esse um 2 três, né? Uhum. É, de forma bem superficial, né? Porque o filme, eu acredito que ele ganha justamente nessa forma, como ele vai contar isso. Vai contar a história de dois jovens, duas crianças que faziam parte de um time de beisebol, em que o treinador deles era um pedófilo, um cara que explorava esses dois jovens mais especificamente, né? O filme ele não aparenta ser uma coisa que ele fazia com mais jovens, né? Aliás, acho que no final do filme ele comenta que tinham várias ocasiões onde eram mais de um garoto, mas desses dois que são os protagonistas, né? Que é o Neil e o Brian. O Neil seria ali o que estava mais constantemente sofrendo um abuso, e o Brian é um dessas vítimas esporádicas que acabavam sendo cooptadas com o auxílio do Neil, por assim dizer. E aí o filme ele vai explorar o trauma desses dois jovens e como isso moldou a personalidade deles de formas diferentes, né? Como os dois enxergam o mesmo trauma de perspectivas diferentes e como eles ficaram adultos a partir disso e a percepção deles sobre o trauma. Então, de forma bem assim superficial, é isso que eu tenho a dizer de sinopse. É, Bom, eu nem sei por onde começar, galera, mas o que vocês gostariam aí de dizer desde já? Cara. É, um dos filmes, né? Mano. Um dos É um dos filmes. filmes já feitos É, aí. a gente assistiu já pensando como é que ia ser esse podcast, né? Sabendo que ia ser meio complicado, porque a gente tá sempre aqui dando risada, fazendo umas É. piadinhas, e o tema é extremamente sensível, Mano. né? Então a gente vai tentar, à medida do possível, Ser não. sério, né? Um Ser pouco. sério aqui. À medida do possível. É, sei lá. Quer Nossa, mano, começar aí, Caio? a gente tá numa vibe aqui, pô, tá um climinha de cocô, mano. Que- Cara, é que assim, o problema é dar o pontapé inicial, né? Mano, Tipo não assim, sei, eu não sei porque por onde começar, de verdade. Não, não. é difícil saber por onde pegar, né? Eu. Bom, então Pode eu vou começar. tentar Vai. trazer uma coisa aqui. Eu vou falar do que desde já eu gostei no filme, Tá. né? E aí vai misturar um pouco do aspecto da própria história com da escolha criativa. Eu achei muito interessante nesse filme como ele vai tratar a situação, o trauma de uma forma bem crua, né? Uhum. Tipo, ele não é de ficar. Ele não vai exibir demais, apesar de que eu acho que tem um ponto meio de controvérsia aqui, mas ele vai mostrar de forma crua o que é a vivência de um trauma Uhum. desse, ao mesmo tempo que ele cria uma sensação meio onírica, né? Principalmente a trilha sonora, eu senti uma coisa assim que tem uma vibe meio sonho, né? Uma vibe meio. Então o filme eu achei muito interessante como ele cria esse desconforto ao mesmo tempo que ele mostra essa brutalidade e essa aura meio infantil assim, meio Sim. sonho, né? E claro que isso é um aspecto mais técnico do filme, mas eu achei uma escolha muito interessante porque ao mesmo tempo que tem uma cena que é extremamente desconfortante, que a gente concordou aqui até no começo ali, É. né? Você vai vendo as cenas progredindo e você sabe onde vai parar,
Mas de alguma forma, a trilha sonora, junto com a construção da cena, quer te passar uma coisa infantiloide, assim, uma coisa bonitinha. E, tipo, você sabe que não é isso, É, sabe? Então, assim, eu achei muito bom essa coisa que ele faz, assim. Bom no sentido ruim também, mas bom. É, é, concordo com você. eu concordo também. Eu queria falar. Assim, pode falar, Caio. Pode dar. Pode dar? Eu queria falar de um bagulho também, como. Assim, eu acho que até pela forma que a gente ficou depois que a gente terminou o filme, é interessante, é muito interessante essa abordagem que você até mesmo falou de ser uma abordagem muito crua, né? E aí é muito interessante conforme o filme vai progredindo e a gente vê o jeito com que os dois garotos lidam, a gente acaba meio que a gente, conforme o filme foi passando, a gente acaba tendo uma visão do Brian diferente do Neil, sendo que basicamente assim não é a mesma intensidade, mas os dois sofreram, né, o abuso. Mas a forma com que o Brian lida é uma forma muito fantasiosa, né? Ele Uhum. acaba achando essa válvula de escape e o Neil, eu acho que até pela vivência dele, né? Prévia, ele acaba aceitando tudo aquilo, né? Depois, conforme ele vai crescendo, ele vai entendendo, tipo, ah, então era isso que estava acontecendo. E, pô, Uhum. é muito interessante que o filme mostrou essas duas visões. É uma coragem, eu acho que até absurda do Greg Araki, né? De mostrar isso. Que, assim, tem muitos filmes que falam sobre esse tema que não fazem isso que esse filme faz, né? É, É, é uma É, coragem assim absurda. Eu acho que é isso que eu tenho pra falar por agora. é, eu queria adicionar nessa sua fala que, assim, eu acho que esse é definitivamente um ponto-chave aqui, que é essa narrativa dupla, É, né? Você pegar os dois personagens e confrontar o trauma aham, deles. E você vai ver que eles são muito o oposto, assim, no sentido de que o Neil, ele tá ali sempre dentro do trauma, né? é, Tipo, ele vive o trauma todos os dias, né? Ele ele cria o repete, né? trauma, ele né? recria o Tá Ele trauma. cria dentro. o trauma, Isso, Ele tá dentro desse Sim, ele ciclo busca o vicioso do conforto. trauma. Do trauma. Ele busca o conforto dentro do trauma, né? isso. Já o Brian, ele reprimiu completamente, né? Tipo, ele foge o tempo todo disso e aí chega nesse ponto onde a gente começa o filme, quando ele já... começa o filme não, mas quando ele já é mais... na É, verdade é onde onde começa o filme. começa o filme. Que aí ele vai contar como ele foi encontrar a verdade, né? Como que ele foi buscar o que... Ele tava cansado dessa repressão e o inconsciente dele cobrando É, por essa coisa que ele escolheu reprimir. Então são dois personagens que se confrontam diretamente, apesar de terem partido de uma mesma base, né? sim. É, eu concordo com vocês. Eu acho que o filme faz isso de forma excelente, né? Sim. Assim, eu gosto dessa dualidade, né? Justamente desse confrontamento que a gente tem entre a ideia de você ter plena consciência do seu trauma e, e da ideia do Brian de você não ter consciência do seu trauma e de quanto tomar consciência dele pode ser lesivo pro seu ser, tá ligado? Não Uhum. que eu ache que, né, pro Neo tenha sido mais fácil, né? Não. Mas, assim, eu acho que é um questionamento bem válido, assim, você tentar entender como um trauma pode ressignificar uma pessoa, Né? de diversas formas. E aconteceu de uma forma com o Neo e aconteceu de outra forma com o Brian, assim. E, tipo, o filme consegue explorar muito bem essa dualidade, né? Tipo assim, até mesmo nessa questão de ir construindo e de ir mostrando as duas realidades ali, né? Né? De como você percebe que, por mais que o Brian tenha tentado esconder de si, as sequelas do trauma ainda estavam ali dentro dele, né? Conforme ele vai fazendo outras coisas, conforme ele vai se pondo em situações que o façam recordar daquilo, mesmo que ele não saiba, Né? ele vai demonstrando sequelas daquele trauma, né? E Perfeito. o filme faz isso de uma maneira muito boa, assim. Né? Assim, tem algumas coisas no filme que me incomodam, né? Obviamente. São algumas várias, tá? Desculpa.
O filme é de quando mesmo? 2004. 2004. Tá. É um filme de 2004 que ainda assim coloca o homem gay no estereótipo de ser o portador do HIV, né, velho? Isso é uma parada zoada mesmo do filme. Então assim, isso me incomoda, velho. Porque assim, o único personagem com HIV que apareceu no filme, coincidentemente, era um homem gay, assim, né? Então. Coincidentemente. Isso me incomoda um pouco, assim, porque reforça alguns estereótipos, né, que a gente tem sobre a pessoa com HIV. E isso me incomodou um pouco. Às vezes o filme tinha uns diálogos que eu sei que ele estava tentando ser um pouco mais visceral, tá? E talvez por isso eu sei que tem essa visão de querer ser impactante mesmo, mas eu acho que por algumas vezes ele ultrapassa uma linha assim que eu acho que talvez não precisasse. Eu não sei explicar. Eu acho Uhum. que às vezes ele usa de alguns termos linguísticos, às vezes de algumas semânticas, assim, que não. Eu acho que só não precisava, tá ligado? Parece que justamente você tá tentando empurrar a garganta. No fundo da garganta das pessoas, esse discurso de que, olha, isso aqui é um filme impactante, tá? E, tipo assim, por si só o filme já é, tá ligado? Não que ele precisasse de alguns diálogos que fossem justamente mais, sabe, como se os diálogos também precisassem ser mais viscerais, não como se o assunto por si só do filme fosse algo já impactante por si só, sabe? E Uhum. eu acho que isso me incomodou em alguns momentos, assim. Eu concordo, assim. Não sei se totalmente, É, mas eu concordo no sentido de que é uma temática muito delicada, né? Muito complicada. E aí, pra você criar uma narrativa que seja crua, que seja intensa em cima disso, a linha é muito tênue, né? Da é. onde você pode ir, que vai ser interessante ou que vai ser muito expositivo, né? É, Então eu acho que tem, assim, tem alguns diálogos que são bem esquisitos, por assim dizer, e, né, normalmente eles, dentro da narrativa ali, tem ali o sentido, né, tá contando realmente, ele quer saber, quer falar, só que também tem algumas, além desses diálogos, às vezes passarem um pouco, assim, é o que a gente falou, né, tipo assim, ainda que ele queira saber tudo, é meio esquisito a conversa, assim, É. né, parece que tem uma riqueza de detalhes, assim, que tipo, cara, tudo bem que você tá contando, mas não precisaria dar isso, né, dessa Ó, forma. Mas eu acho que até no campo visual, até como algumas cenas são feitas, é meio demais, assim, tipo. Porque, claro que a gente tá falando de 2004 e de lá pra cá um monte de coisa mudou, assim, né? Um monte de perspectiva mudou sobre isso também. Mas eu acho que você colocar dois atores mirins ali, naquelas cenas ali, do jeito que nossa, foi, cara. principalmente nessa parte Então. final, que mostra ali a interação dos dois, eu acho que é uma linha muito tênue, assim, tipo, de o que você tá oferecendo no cinema, tá ligado? Então, Mano, foi até. é uma temática que é complexo, né? Foi até um é. bagulho que eu falei enquanto a gente tava assistindo. Ó, eu vou reiterar minha fala. Eu acho que o Greg foi muito corajoso de fazer um bagulho desse. Porque eu acho que, tipo assim, não é todo mundo que toparia fazer um bagulho desse, né? E é muito louco que ele encontrou pessoas que toparam fazer um bagulho desse, né, em 2004. E, tipo assim, eu falei, né, quando a gente tava assistindo o filme, que o Gus ficou falando do bagulho da lente, né, do Joseph Gordon-Levitt, mas é porque, tipo assim, não tem muitos pais, e assim, eu acho que nenhum pai atualmente aceitaria ter o seu filho atuando num negócio desse, tá ligado? Então Sim, total. é muito. Deve ter sido um trabalho de corno, assim, achar ator mirim pra para participar num negócio desse, até como figurante, mano. Tanto que, tipo, nem mostra muito as crianças figurantes, assim, tipo, é bem Sim, rápido, tá sim. ligado? Então, Assim, eu entendo o que você quis dizer, Caio, mas assim, não seria muito mais fácil você colocar uma lente escura na criança do que você colocar a porra de uma lente azul exatamente, pintar sim. guache na porra do Sim, José Gordon-Levitt? Tipo assim, não com precisava, ficou certeza. muito ridículo, cara. Ficou horrível. Essa é uma crítica aí que a gente tem a esse filme também. Ficou horrível. É.
Ó, Exato. até o clima até, É, ó, ficou aqui, ó, ficou mais leve. É, então, sei lá, eu não sei te deu explicar, uma. assim, eu sinto que o filme, eu não sei, Não, eu concordo com você, mano, que qual que é ele puxa o o limite, orçamento assim. dessa bosta aqui? Eu acho que ele foi baratinho, mano. Vamos ver aqui, eu acho que ele foi barato. Mano, só tem o Não quanto ele parece arrecadou. nada. Ele arrecadou 2 milhões de dólares, que é Ah, o pouco. budget aqui, achei. 3 milhões. O budget foi Erramos por 3 algum, milhões, ele arrecadou 2 milhões. O filme não se pagou, mano. É, ó. Assim, porque é um filme também que eu acho que é difícil, né? Das pessoas Difícil, falarem, não. caralho, Difícil de vender. Bora no eu queria ver cinema. esse filme no cinema, tá É, ligado? não. Não, tipo, não vou levar meu filho pra ver esse filme. Não, né? Pô, então, assim, Mano, você chega na gata e fala muito. assim: vamos Aí. sofrer um trauma aqui no cinema? É, tipo, vamos com a família. Não dá. Assim, não É, dá. tem uma restrição de público muito grande, É. né? É, Difícil Não, mesmo difícil. de Muito vender. difícil. eu nem sei qual que será a Cara, então classificação desse é. filme. Mano, provavelmente 18, tinha é. que ser É mais Eu. 18. 30, né? Assim, tinha que ser Mais 30. mais Papo 60, assim, reto. tinha que ser. Eu com 25 tô achando aqui super insalubre eu ter visto Não, pelo esse amor de filme, Deus. E a velho. gente fez uma experiência aqui, ó, nós três juntos. Aí, Ai, ó. caraca, É o velho. trauma É coletivo aí, isso. ó. O que você fala, Vitinho? Não, é. A gente tava falando dessas questões, né? Assim, eu tenho um sentimento meio confuso com esse filme, porque, tipo. Aliás, vários sentimentos Uhum, confusos, mas especificamente, eu gostei, né, dessa abordagem sobre o sim. trauma. Existe uma certa poética no jeito que o filme é contado, essa escolha de colocar os personagens mais velhos, tipo, narrando como se fosse meio que um É. documentário, né? Eu gostei desse formato, só que eu fiquei meio perdido no que o filme estava querendo fazer. Tipo, tá, beleza, a gente vai explorar o trauma. Mas qual que é a questão de usar o abuso infantil? Tipo assim, é uma conscientização? É só uma história? Porque assim, enquanto história, ele meio que não se fecha assim. Tipo assim, É. ele vai desenvolver esses dois personagens muito bem, né? Aliás, ótimas atuações também. Acho que isso é incontroverso, assim. Uhum. Eles É. mandaram muito bem no filme. Só que esse fim, assim, aberto com essa coisa de tipo, ai, eu queria abraçá-lo e porque a vida é sofrimento e eu nunca mais ouvi falar do treinador. Tipo assim, é uma narrativa que ela é real, É. né? Tipo assim, vamos imaginar que a maioria dos casos é assim. Só que, tipo, eu acho que o cinema ele tem uma função um pouco maior do que isso, assim, né? Não é só, tipo, fazer de novo. Então eu fiquei meio com essa confusão sentimental, assim, sobre se eu gosto do que o diretor tentou fazer. Tipo, eu não sei, né? Porque, assim, você acompanha toda essa saga do Neo e aí você não sabe o que vai acontecer depois. Tipo, ele vai voltar pra Nova York, ele contraiu HIV, ele, né? É. O próprio Brian, e a relação com o pai dele, e aí, como é que É. ficou? E a família? E esses pais, onde que eles estavam? O que que esses pais vão ser cobrados? Esses pais vão ser questionados? Tipo, assim, sabe? Muita coisa no filme não serve pra nada, porque você fica restrito a esse campo do trauma, que é muito importante sim, mas, né, tipo, e aí? O É. que que era a ideia do filme? É. Então por mais que ele seja muito bem feito nessa questão do trauma, eu senti que tem tanto elemento que foi jogado fora, assim, que não tem. Né? Qual que é a relação dele com a amiga, do Neil com a Com a alma gêmea Randy. dele lá, que ela viu. E aí, mano, assim, pra quê? Qual que é a função dela na narrativa? Tipo, é só pra falar que. Enfim, para mim tem tanta coisa aqui que eu não sei, tipo, parece que não deu tempo de fazer, faltou dinheiro, Eu mudou acho a que faltou história, me senti dinheiro, uma mano. coisa meio. Certeza que faltou dinheiro. Certeza. É, eu também acho. Porque realmente não faz sentido, É, assim, então. você pôr tantos elementos à mesa, né? Você trazer tantas questões para um assunto que já é bem complexo, né, por si só. Se você quisesse desenvolver só esse assunto, você poderia preencher essas 1h45 assim à vontade, tá Sim. ligado? Mas assim, Hum, ele busca colocar alguns elementos, acho que justamente para criar algumas pontes no roteiro, né? Talvez justamente por isso tenha criado tanto esse estranhamento, porque são pontes que não têm profundidade na sua construção, né? Então, É. assim, por que que a gente precisa da Wendy no filme? A gente precisa da Wendy porque ele precisa de uma melhor amiga e essa melhor amiga vai para Nova York, para onde ele vai posteriormente no filme, tá ligado?
E, tipo Sim. assim, parece que ela ali dentro da narrativa existe só por isso. Uhum. Não, tipo assim, O eu Eric, entendo o Eric que. existe só porque tem a porra do carro. Tipo É, assim, Uhum. Então, é. eu entendo que eles queriam. Eu entendo que eles queriam situar esses personagens na vida deles, né? Como se seguiu depois disso. Mas é que tem umas coisas, por exemplo, né? A gente começa lá com o Brian acreditando nos alienígenas, né? Achando que ele foi abduzido, que viu espaçonave. Aí tem toda essa parada dele ir atrás da mina lá e ficar nessa narrativa de alienígena. Aí ela vai, aí tem aquela cena que ela tenta fazer sexo com ele, e aí ele remete ao trauma, não sei o quê. E aí no final ele escuta a história do abuso e ele, tipo assim, esquece toda a história dos É, alienígenas. mano. Tipo assim, É. não tem mais confrontação sobre isso. Então, eu entendo que o filme queria colocar eles como eles ficaram depois, como é que tava a vida deles, tipo, fazer um overview, assim, como é que tá a vida de fulano depois do trauma. Só que é um monte de elemento que não fecha, né? Tipo, não tem uma destinação. Então, assim, eu não sei se eu tô sendo meio leigo em termos de cinema, Mano, mas não. eu Eu acho que não não. sei se eu gostei eu disso, tá acho que ligado? ele cai no mesmo território do último filme que a gente assistiu, do Silêncio do Lago, Uhum. que é a mesma Cadê o coisa, lago, mano? né? Cadê o lago? Então, é isso aí. É a mesma coisa, tipo, É, conceitualmente ele foi planejado de uma forma. E aí eu acho que até mesmo por esses fatores que a gente falou do filme ser um tema muito denso, um tema muito pesado, eu acho que a equipe ali, ou sei lá, o pessoal deve ter proposto para, né, colocar essas subtramas que acabaram não sendo desenvolvidas e, né, por causa de falta de dinheiro ou falta de planejamento mesmo. Mas, tipo, a Wendy, Uhum. eu tinha até falado na hora que a gente tava assistindo o filme, a Wendy eu senti que ela foi colocada ali mais pra, tipo assim, a intenção que eu senti foi pra ter essa pessoa de que, tipo, pô, você tá fazendo merda, né? Pra ser, tipo, o grilo, né, do Neil. Era pra ser, tipo, isso, mas quando você tem uma trama que você quer falar sobre dois personagens, eu acho que é muita coisa, sabe? Esses outros personagens de suporte, assim, sabe? Se a trama fosse só sobre os dois personagens e aí um ou outro personagem a mais ali, acho que seria. é, nessa parte seria bem melhor, né? sim, Uhum. concordo. Eu ia falar até do título, né, que você falou da semana passada. Esse aqui também, eu acho que o Mistérios da Carne é uma É péssima uma escolha, né, péssima pra colocar o escolha nome em de, português, assim. de, de É, nome. assim, uma péssima. Mysterious Skin, assim, eu até entendo, né, que tem essa coisa do É. toque, né, mas Mistérios da Carne, Mano, meu amigo. e remete até o É, Mysterious Skin remete até o ET também, né? Tipo, ser essa coisa estranha e tal. Sim, é, é isso aí mesmo. Eu acho que tem essa referência aí, né? Né? De cara, assim, justamente o ET ter essa pele meio escorregadia, né? Isso. Uma pele misteriosa. sim. Assim, eu não tava planejando fazer tantas críticas ao filme quando eu terminei, mas aí agora que a gente tá dando uma esfriada, assim, tá vindo um monte de coisa. Teve uma hora que o Gus falou, né? Falou, pô, a gente já entendeu que ele se prostitui, né? É, E isso é um outro negócio pra mim tipo assim, eu não sei por que que eles insistiram tantas cenas dele se sim. prostituindo, tipo... chega uma hora que não tem mais sentido, tipo, tem o personagem lá que tem HIV, tem o outro lá que é o... que chegou ativão, assim, paz ideia. Aí teve. O último foi importante, né? Porque aí Sim. mostrou esse excesso da violência, né? Do abuso de novo. Mas foram muitas cenas, cara. Tipo, eu nem sei quantas pessoas ele transou no filme que foi mostrado. Acho que Ah, tem umas seis, foi cinco ou umas seis seis, pessoas. Então, sete, eu acho, tipo. tá? Né? Meu Deus do céu. É muita gente. É, Não tá. sei, parece um. É que assim, aí de novo entra naquela coisa que eu falei da linha tênue, né? Você ficar mostrando essas coisas, até que ponto você tá querendo contar uma história, até que ponto você tá querendo criar cena chocante, É. né? Tipo, tá É. querendo. Então, assim, Então, e digo mais é aqui, muito Vitinho, difícil, né? até que ponto você tá querendo fetichizar isso, tá Tem ligado? isso também, mano. É, É. exatamente. É. Tem isso também. Porque assim, se eu mostrar isso uma vez, duas vezes, pra, né, criar o senso crítico ali, né, contar a história, né, mostrar para as pessoas, olha, isso aqui tá acontecendo com esse personagem. Até aí tudo bem, mas assim, depois, sabe, da quarta, quinta vez só fica esquisito mesmo, tá ligado? Uhum. Uhum. Enfim. E,
E daí eu queria trazer mais uma crítica, mais uma de muitas, que eu acho que, pra mim, talvez seja um dos grandes problemas, pelo menos, não sei se eu tô problematizando um pouco demais até, mas é que a figura do abusador, ela é muito simplista, É, né? Tipo, ela é muito, tipo, pô, é o cara que é o treinador. E ele não tem camadas, assim, ele é um cara que... E assim, o filme ele coloca de uma forma que eu acho que dá pra correr o risco de você romantizar o cara, porque, tipo assim, ele é retratado meio paternalmente, meio carinhosamente, meio de forma infantil, como se fosse um igual. E, e aí, tipo, a relação com o Neil com ele é realmente problemática, porque ele vê na figura do abusador um amor, né? Um amor verdadeiro. Mas eu acho que faltou muitas coisas nesse desenvolver esse cara aí, tipo assim, colocar ele mais como pra um filme que é de um tema desse, eu acho que teria que ter tido um esforço um pouco maior de vilanizar ele, cara, tá ligado? E aí eu não tô falando de fazer um vilão preto no aham. branco assim, simplista, mas tô falando de criar camadas pra esse cara, né? De ter alguma coisa, algum background, alguma qualquer coisa esse cara, você não tem Eu nada acho dele, que né? sabe o que que piora isso? Parando pra pensar agora. Eu acho que, vamos lá, se assim, essa retratação inicial eu também acho muito problemática, mas se tivesse alguma coisa lá na frente, sabe, que assim, é muito por causa do jeito que o filme acaba, eu acho isso também, É, sabe? Porque não tem nenhum impacto, assim, se o filme mostrasse um pouquinho mais como o Neil lida com esses sentimentos, porque não mostra, tipo, mostra no final só, quando ele reencontra o Brian e aí eles têm aquela conversa que é rápida também, que eu achei, inclusive, muito estranho ser tão rápido assim, tipo, pô, vocês estão revivendo um trauma, e aí, tipo, o bagulho é muito rápido, é, entendeu? Tipo, eu acho que se houvesse algum impacto real lá na frente, no final, eu não teria tanto problema com isso. Mas sim, concordo. eu concordo com você, mano, que essa representação infantiloide dele, como um igual, assim, é muito problemático, é muito Isso. ruim. Tipo assim, essa questão também de você, tipo, eu acho que entra muito também nessa crítica, Vitinho, de tipo assim, você resolveu o personagem desaparecendo com ele. É, É, é de uma Aham. simplicidade muito tão, ruim, tão, mano, muito ruim. tão ímpar assim que você fica tipo, cara, porra, cara, sério. Sério, você desenvolveu toda essa história, né? Todo esse tema pesado pra você chegar no final e sumir com um personagem pivô assim, do nada, sem explicação alguma. Ah, mano. Faça um favor, né, velho? Uhum. E tipo assim, outra coisa assim assim, mas no finalzinho do filme, né? Que tem aquela questão de eles estão chegando na casa onde o treinador morava, né? E tem aquela luz azul. Aí eu falei assim, ah, é, a luz azul, né? Que ele tanto sonha. Aí ele fala, azul. Aí eu fico tipo, ah, É que complicado. desgraça, mano. É, Tá ligado? Você não, É, pô, você não precisa, porra, não esfregar na minha precisava cara, tá disso, ligado? né? Porra. Tipo assim, não é uma referência tão difícil assim, tá ligado? Eu acho que qualquer pessoa consegue entender, qualquer pessoa consegue fazer essa correlação. Você não precisa esfregar na cara da pessoa que tá assistindo essa porra, mano. Caralho, que irritante, velho. isso é fogo mesmo. E aí também volta um pouco naquela questão dos diálogos expositivos, né? Já que você não pode mostrar por motivos É, óbvios, aí você faz diálogos mega expositivos e detalhados É, sobre a que parada, né? aí é um bagulho que eu acho que incomodou todo mundo aqui, É. essa sim, exposição. Eu bastante. acho que principalmente esse último diálogo, ele foi É, meio over, assim, né? Meio Porque over. ele tem o diálogo e ele tem imagens também. Então, tipo, você consegue complementar a história, né? Você consegue meio que continuar criando o cenário, né? Isso é bem complexo. É, cara, tipo, eu via, até tinha visto as avaliações desse filme e elas são muito positivas, mas eu vejo muito problema, assim, tipo, cara, é muita coisa. porque. Por exemplo, uma Hum, outra coisa também até que eu tava tentando correlacionar melhor, né? Porque o Neo, ele tem uma outra camada que vai mostrar a primeira vez que ele ejaculou na vida lá, que ele viu a mãe dele transando lá
um cara que era meio másculo, É, assim, bigodudo, né? Que parecia um pouco o treinador. o coach lá É. depois, né? O técnico, o treinador. E, tipo assim, eu fiquei meio confuso, assim, com a jornada do Neil a partir disso, tá ligado? Claro que retrata muito bem como ele vai revivendo o trauma, mas eu fiquei muito confuso sobre o personagem dele. Porque, assim, o Brian, eu achei que simplificaram demais. É tipo assim, jornada pela verdade, quero descobrir a verdade. Agora que eu descobri a verdade, tudo bem, o filme acabou. Agora o Neil, ele, tipo, tá, ele vai continuar pra sempre no ciclo, assim, tipo assim, não tem saída. Tipo, não Não tem. tem Ele não uma. tem uma Parece que evolução, não né? tem uma conexão, assim, tipo. Sei lá, Sim. eu não sei se. Eu achei que isso ia levar pra algum outro lugar, ter uma reflexão sobre. Sei lá, mas tipo assim. E é ele contando, né? Então, tipo, ele tem ciência de tudo isso. Tipo, ele lembra dessas coisas. Ele tem essa memória, né? Uhum. Mas eu não senti que teve um caminhar do personagem, assim. Ele tá ali pra apresentar a verdade pro Brian, mas assim, ele mesmo, né? O que Pra ele, acontece? tanto faz. É. E daí você Então consegue perceber isso também, né? No diálogo final, assim, como parece que ele não tá nem aí, né, velho? Tipo, eu não sei se foi uma escolha artística de querer representar o trauma dele dessa forma, mas, tipo assim, você percebe que ele, por mais que ele tenha consciência disso, ele não cita, né? Ele não fala sobre. É. Aí, tipo, o que você espera? Que quando ele vai falar sobre aquilo tenha, você consiga, sei lá, mano, sentir algum tipo de impacto na pessoa, né? Algum tipo de impacto no personagem. Você consiga olhar pro personagem e falar, caralho, mano, ele tá. Você consegue ver, né, que alguma coisa mudou nele. Mas não, tipo, o Neil tá contando como se fosse qualquer experiência dele, tá É um dia ligado? normal, né, mano? Foi uma época normal, assim, da vida Sim. dele. É, sei Cara, lá. e sei lá, mano. E aí tem toda essa questão também de, tipo, tiveram outras vítimas além dos dois, assim, e ninguém percebeu, assim. É. Nada aconteceu com o cara, ninguém ficou sabendo. E aí acho que entra um pouco nesse problema, né? Que aí, como o filme não desenvolve tão bem os personagens de apoio, meio que também isso, tipo, não tem muito o que você fazer com a informação, né? Tipo, É. você tem a mãe e o pai do Brian, e a irmã. Você não, tipo assim, não tem muita coisa deles, né? Tem a mãe do Brian, né? É Daquele tipo jeito assim, cuidadosa, o pai do preocupada, a mãe tá sempre Brian. trabalhando, não O sei o quê. pai do Brian, Aí né? você pega a mãe do. Você pega a mãe do Neil gosta de namorar, tá sempre Despreocupado. namorando, não É, sei o quê. é. Tem uns personagens assim que são uma camada, sabe? É. Não tem. Não tem nenhum recheio, mano. Tá ligado? É só o biscoito. Cara, Porra. ó, agora, ó, pensando, eu agora com a cabeça mais fria, pensando aqui, é um filme de 2004 querendo representar o começo dos anos 90, não é isso? Começo barra meio dos anos 90. Então eu acho Por que, Tem aí. um pouco de 80 e depois 91, depois né? de 91, então eu acho que é muito isso que a gente já falou, tipo, era um filme que foi feito pra causar mesmo, e eu reitero aqui o que eu falei já. Eu achei corajoso o que ele fez, mas, tipo assim, o jeito que ele fez é muito ruim e é problemático. Mas corajoso. Eu Uhum, ainda acho corajoso. É, sim. é. Então é isso que eu acho interessante, assim. Eu já falei, mas só frisando, né? Antes da gente passar para as notas. Eu acho que o jeito que ele resolveu tratar o trauma, que ele resolveu abordar as questões sobre trauma, foi muito boa. Uhum, Tipo, eu sim. acho legal. Só que a questão do abuso infantil, né? O jeito que ele representou muita coisa aí é muito É. problemático. Tem muito problema em volta disso. Então sobre o trauma, eu achei excelente. É. Agora, a situação social ali, a resolução, a narrativa aí, puta, aí tem É a problema que. falta de cuidado, né, É, mano, com o tema. É complicado. Nossa. exatamente, a falta de cuidado. É, Bom, então, se os senhores não tiverem mais considerações, acho que a gente pode passar para as sim, notas. sim. Sim, Bora. podemos. Bora. Podemos? Cara, eu tô com bastante dificuldade aqui, tá? Pra ser sincero com vocês. Tô com muita Ou vamos no dificuldade. 1, 2, 3 e a gente fala a nota? Porque eu tenho uma nota aqui. Nossa, mas. Ai, mas tá muito difícil, cara. Eu acho que essa a gente vai. Essa a Será gente que a vai gente errar. vai Essa a errar, gente não mano? vai Divergir, você bater essa. acha, mano? Eu acho que. Eu acho que a gente não vai bater Será, nessa, mano? cara. A Caralho, minha nota, velho. eu não vou dar uma Não, é nota que muito assim. Não, alta. é assim. Não, sinceramente eu ainda não decidi, assim. Ah, Sinceramente eu ainda não. não. Eu realmente Eu já não. decidi. Na minha mente já tá bem claro.
Então eu quero que você Posso comece, falar? Caio. Não vou fazer 1, 2, 3 com você hoje, não. Tá Cara, bom, Pode. mano. eu pensei na nota aqui. Eu tenho a nota Cara, também. é E um e claro. meio pra. Eu tô com duas. Eu tô com Um e duas na meio cara. ou Vai. 2, mano. É isso Não, aí. você quase errou. Você quase acertou, então. Você quase acertou. Caralho. É um e meio ou É, 2, mano. Qual que você, pe- eu tô por aí Qual que também, você cara. pensou, Gus? 2. Eu pensei em 2 também. 2, um e meio ou 2, Dois mano. e meio, assim, sendo Você não. Nossa. Cara, eu critiquei tanto, mas eu tava com dó de dar 2,5, tá ligado? E aí, Não, é um vocês e meio falaram, ou eu acho 2, que eu vou dar filho. Não. 2,5. É porque, tipo, pra mim, ó, que nem eu tô falando aqui o podcast inteiro. Porque, mano, você tem que pensar no contexto histórico também, né? Do filme, na época que ele lançou. Então, pra época é muito corajoso o que ele fez. Mas tipo, é ruim, tá ligado? É ruim. A representação é ruim, os atores são bons, mas, tipo, assim, a história é ruim. É ruim. Matou a pau, Faz sentido. Caio. É isso. Faz sentido. É. E sabe que assim, aproveitando pra fazer uma autocrítica aqui, né? A sociedade aqui, com redes sociais, a gente olha as notas que as pessoas dão, e aí a gente fica falando, meu, será que eu sou burro, mano? Será que eu Cláudio aí, ó, Cláudio. Ó, o Cláudio aí. Porque assim, mano, tipo assim, dos meus letterbox friends aqui, é só 4, 4,5, 5, mano. Não tem ninguém aqui falando de 3, de 2, entendeu? Então eu já fiquei tipo, cara, eu não. Pra dar 3, eu já teria que justificar muito, porque a gente deu 3 semana passada, né? Então. Eu pensei Então, justamente assim, nisso. teria que justificar muito pra dar 3. E aí eu vejo a galera aqui com 4, 4,5, eu falo, meu, será que eu não entendi? Será que eu sou burro? Mas assim, eu acho que a gente fundamentou legal, Não, né? fundamentamos bem. Eu particularmente vou ficar no 2,5 com tendência ao 2, mas eu acho que eu vou ficar no 2,5 só pra... Porque eu gostei um pouco da Eu vou ficar poética no aí, da 2, eu vou narrativa ficar do no negócio. 2. Vou ficar no 2 também. O 2,5 eu acho que ele é bem justificado, tá? Ele não é loucura. Não é loucura, não porque é eu um pensei em absurdo. 2,5. É. Mas assim, o 2 ele é bem assertivo, eu achei. Boa. É isso. Não, eu assino embaixo da nota de vocês, com certeza. Não tenho absolutamente nenhuma oposição. Depois também de ter ficado 40 minutos aqui falando mal. 40 minutos, nem ferraram que a gente foi. Não é possível. Nossa senhora, é quase. velho. Quase 40. Meu Deus. Vai dar uns 35 porque tem uns 2 minutinhos ali, eu acho. Que a gente pesquisou o budget, né? Tem isso, tem mas- isso. Mas enfim, ficamos por aqui então. Até a próxima quinta, rapaziada. E muitos beijos. Beijos. Tchau.